Deixa eu orar por você. Senhor, neste momento, Senhor, nós queremos orar diante do Senhor por essa vida, por essa pessoa que está me ouvindo, me assistindo, Pai, que a Tua graça, que o Teu poder, Senhor, possa se aperfeiçoar na nossa fraqueza, que o Senhor ajude e fortaleça, que venhamos juntos, Senhor, que venhamos juntos cumprir o desejo do Teu coração para nós. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Hoje quero deixar para você uma palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24. Nesse texto nós vemos dois discípulos de Jesus que estavam indo para Emaús. Embora Jesus tivesse dito para eles, para todos eles, não vão para outro lugar, fiquem em Jerusalém. Porém, eles decidiram ir para Emaús. E no caminho, esses dois discípulos, eles iam conversando um com o outro, falando, olha, o que foi que aconteceu? Estava tudo indo tão bem, estava tudo tão legal, e de repente, Jesus morreu. O assunto daqueles discípulos era esse, a morte de Jesus, porque eles estavam tristes, eles estavam em luto, eles estavam muito angustiados com a notícia que estava rodando, né, vamos dizer assim, em Jerusalém, a morte de Jesus. E enquanto eles estão falando sobre o fato de Jesus estar morto, a palavra de Deus nos diz que Jesus já havia ressuscitado, porém, eles não sabiam. Esses dois discípulos ainda não tiveram o contato com o Senhor, eles apenas tinham ouvido falar que Jesus estava vivo, mas eles ainda não tinham visto. Então eles estavam indo para Emaús e estavam comentando entre eles tudo o que estava acontecendo. E de repente chega um viajante, chega alguém e se aproxima deles. E esse viajante é o próprio Jesus, só que eles não sabiam que se tratavam de Jesus. Os olhos deles estavam como que tapados, então eles vão conversando e é Jesus quem está ali. E aí Jesus faz uma pergunta para eles dizendo assim, olha, qual é o assunto que vocês vão conversando nesse caminho, nessa trajetória, nessa estrada? Qual é o assunto de vocês e por que vocês estão tristes? E a resposta deles foi contar para Jesus tudo o que tinha acontecido. Mas eu fico pensando, imagina Jesus perguntando para mim, para você, no momento em que você está vivendo um momento tão difícil da sua vida. E de repente ele chega e pergunta, o que foi que aconteceu? Por que você está tão triste? É aquele momento que você quer dizer assim para Deus, Senhor, como assim? O Senhor não viu tudo o que aconteceu? O Senhor não viu como está a minha casa? O Senhor não viu como estão os meus filhos? O Senhor não viu como está o meu trabalho? Quantas empresas estão passando por um momento de fragilidade com tudo isso que está acontecendo, com essa pandemia e tudo? É como se Jesus perguntasse o que foi, qual é o assunto de vocês, por que vocês estão tristes? E você dissesse, Senhor, o Senhor não viu tudo que está acontecendo? Os meus esposos, os meus filhos. É como se você tivesse tido uma perca muito grande. E ele perguntasse, por que você está triste? Foi isso que aconteceu. Jesus chegou e fez a pergunta. Por que Jesus perguntou isso? Porque, na verdade, o motivo da tristeza deles era a morte de Jesus. Mas só que quem é que estava ali conversando com eles? O próprio Jesus. Ou seja, não havia mais motivo para a tristeza. Por quê? Porque Jesus já estava ali. É como se você estivesse triste por algo que já foi solucionado. É como se você estivesse chorando, triste hoje por algo que Jesus está vendo o futuro e está dizendo, eu já resolvi isso. Essa situação já não é mais problema. E você estivesse assim, mas isso está tão difícil. E Jesus estivesse dizendo para você, fica tranquilo, porque eu já entrei nessa situação, já entrei nessa causa. E Jesus pergunta para eles, e aí um deles, chamado Cleopas, vai dizer assim, Senhor, o senhor não está sabendo o que foi que aconteceu? Só o Senhor de peregrino em Jerusalém ainda não sabe o que aconteceu? É sobre Jesus, mataram ele. E começa a contar, e começa a dizer, olha, é que esse Jesus é um homem tão poderoso, que quando ele esteve conosco, nós vimos tanta coisa que ele fez. Pensa num homem que é tão cheio de Deus, era esse Jesus. Por quê? Porque ele falava, o morto ressuscitava, pessoas eram curadas, demônios saíam das pessoas. Pense num homem que era poderoso em obras, poderoso em Deus. Deus o amava, Deus o conhecia. As palavras dele sempre trouxeram para nós esperança. Só que os sacerdotes, os príncipes, mataram ele. É por isso que nós estamos tão tristes. É porque ele era quem fosse, esperávamos que ele fosse quem remisse a Israel. Nós estamos tristes porque a nossa expectativa, a nossa esperança estava nesse Jesus.
Só que agora a gente olha e cadê ele? Só que agora a gente olha aí, tá difícil. Tá difícil. E Jesus está conversando e conversando com eles, e eles estão explicando. E eles vão dizer, olha, é bem verdade, que algumas mulheres estiveram mais cedo no sepulcro, chegaram lá, viram que a pedra fora removida, viram anjos que disseram, olha, ele está vivo, Jesus está vivo. Alguns discípulos também foram lá no sepulcro e viram que tudo que as mulheres haviam falado era verdade. Tudo, conforme elas descreveram, tinha de verdade acontecido. Mas também não viram Jesus vivo. E eles estão dizendo, mas alguns estão dizendo que ele está vivo. Mas o coração deles estava triste, porque mesmo que alguém tivesse dito para eles, Jesus está vivo, eles ainda não tinham visto Jesus vivo. Então eles estão contando para Jesus como é que eles estavam se sentindo. E às vezes é necessário que a gente entenda que tem vezes que você pode orar por todo mundo. Você pode orar pela tua casa, pela tua família, pelos teus vizinhos, pelos teus irmãos, por todo mundo. Mas tem vezes que você precisa fechar a porta do quarto e orar por você mesmo. Tem vezes que você precisa contar para Jesus como é que você se sente. Aleluia! Tem vezes que você precisa fechar a porta do quarto, dobrar o joelho na sala, no momento no culto, enquanto o louvor é cantado, ou enquanto está sendo orado, ou algum momento você precisa tirar para dizer para Jesus como é que você se sente. Porque pode ser que para os outros não tenha importância como você se sente, mas Jesus se importa com você. Jesus quer saber o que é que está te trazendo essa tristeza. Ele quer saber. Ele quer ouvir você falar. Ele quer ouvir. Você diz assim, mas Deus sabe tudo, mas também quer ouvir você contar para Ele. E por que Jesus faz tanta questão de nos ouvir falar para Ele o motivo da nossa tristeza? É porque enquanto você fala para Ele, Ele vai curando a tua alma. Enquanto você conversa com Ele, Ele vai mexendo em umas áreas. Ele vai mexendo em algo dentro de você que o teu pai não consegue, tua mãe não consegue, psicólogo não consegue, psiquiatra não consegue, médicos não conseguem, ninguém consegue. É só Jesus que tem um poder de mexer em nós enquanto a gente fala com Ele. Os discípulos estão comentando e estão falando, estão pondo para fora o motivo das suas preocupações. Ao falar, estão expondo o motivo da sua tristeza. E enquanto estão falando, Jesus está cuidando deles. Jesus está mexendo, Jesus está trabalhando neles. E eles estão contando. E aí Jesus olha para eles e diz assim, olha, vocês estão demorando para entender o que foi que aconteceu. Nécios e tardos de coração. Jesus está dizendo, está demorando para cair a ficha de vocês. Não convinha que tudo isso acontecesse, não era necessário que tudo isso acontecesse. Não foi isso que os profetas disseram. Não foi isso que aconteceu, que fora dito já pelos profetas. Até mesmo o próprio Cristo tinha dito que iria ressuscitar. Aí Jesus começa a contar para eles e a explicar para eles a Escritura. Jesus começa a falar para eles a partir de Moisés, conforme está escrito, tudo que fora dito dele, do próprio Cristo, dentro das Escrituras. Então Jesus começa a explicar para eles. Eles estão indo para Emaús, embora não fosse o caminho que Jesus quisesse que eles fizessem. Mas Jesus está indo com eles para explicar para eles. Jesus está indo com eles porque entende quem eles são. E quem eles são? São pessoas que precisam de uma palavra do Mestre. São pessoas que precisam ouvir Jesus falar. E mesmo que estavam indo para um caminho contrário do que Jesus disse, Jesus vai alcançá-los no caminho. E por que Jesus vai fazer isso? Porque você tem um grande valor para Deus. Às vezes as pessoas, elas dizem assim, você já não serve mais, então tchau, vou substituir você. Mas Jesus não é assim. Até quando você está indo por um caminho que Ele não deseja, Ele vai nesse caminho e te alcança, e te dá motivos para voltar para a vontade dEle. E te dá motivos para voltar para o centro da vontade dEle. Jesus é incrível, maravilhoso. E aí Jesus vai no caminho contando para eles e pregando para eles. É muito bom você ouvir um pregador cheio do Espírito Santo, é maravilhoso. Mas imagina você ouvir o próprio Jesus. Meu Deus do céu, o próprio Jesus estava pregando para eles, explicando tudo para eles. E eles ouvindo as palavras de Jesus. Meu Deus do céu, isso é forte demais. E aí Jesus
percebeu que eles chegaram na aldeia de Emaús, onde eles queriam estar. E Jesus fez com que ia mais adiante. Então eles disseram: fica conosco. Então eles disseram ao viajante, sem saber que se tratava de Jesus. Porque eles não sabiam, os olhos estavam como que fechados. Mas eles disseram ao viajante: fica conosco. Porque já é tarde, o sol já se declina, fica conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. O que Jesus faz? Jesus entra com eles na casa. Jesus senta-se à mesa com eles. Porque quando você convida Jesus, ele vem, viu? Ele vem. Convida Jesus para andar com você e você vai notar a diferença que é. Jesus entrou na casa junto com eles. Jesus sentou-se à mesa, meu Deus do céu, junto com eles. Aleluia. Então Jesus pega o pão, levanta o pão e dá graças a Deus pelo pão. Aí Jesus parte o pão. E quando parte o pão, um comentou com o outro, como se dissesse: tá diferente aqui, né? Jesus parte o pão e desaparece. Talvez um poderia falar com o outro dizendo: eu conheço esse jeito de partir o pão. Eu conheço essa forma de dar graças ao pão. E um olhou para o outro e disse: não ardia em nós o nosso coração enquanto ele falava. Meu Deus do céu, gente. É o próprio Jesus que estava pregando. Aí um olhou para o outro e disse: será que não percebemos? Por que não percebemos? Que o nosso coração ardia enquanto ele pregava, enquanto ele falava. E aí eles decidiram: vamos voltar para Jerusalém. Aleluia, meu Deus do céu. Jesus não os forçou a voltar. Jesus não os obrigou a voltar. Jesus não os levou, não os persuadiu, não os enganou a voltar, não. Jesus só teve com eles uma conversa no caminho de Emaús. Jesus só entrou com eles à casa, sentou-se à mesa, deu graças ao pão e partiu o pão. E eles decidiram: vamos voltar para Jerusalém. E ainda bem que tomaram essa decisão, porque teve poder de Deus em Jerusalém. Atos 2. Então eles voltam para Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, já estão os 11 discípulos congregados, já estão os 11 discípulos juntos. E eles começam a dizer: olha, Jesus está vivo. Ele falou conosco no caminho para Emaús. Jesus está vivo. Ele deu graças, ele partiu o pão enquanto estava conosco. Jesus vai te dar uma história para contar, um testemunho para contar, apesar do momento que você está vivendo ser um momento de grande dor, um momento de grande luta. Jesus te encontra aí para dizer para você: continua em Jerusalém, continua buscando, continua esperando, porque vai vir poder de Deus. Não desista só porque o momento não está sendo favorável para você. Porque uma coisa é certa, ele disse, ele falou: eu vou morrer, mas eu também vou ressuscitar. E eles começam a jubilar e a contar um para o outro: Jesus está vivo. E alguém vai dizer assim: olha, é verdade, ele também apareceu para Simão. E a alegria toma conta deles. E se alegram diante do Senhor, diante de Deus. Essa é a palavra que eu quero deixar para o teu coração. Que a bênção de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida. E não importa se o momento que você está vivendo seja um momento de luto, de perca, seja um momento de deixar você preocupado. Entenda uma coisa: Deus te encontra nesse caminho. Entenda uma coisa: você tem um valor para Deus. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Se inscreva aqui no meu canal. Escreva algum comentário também, tá? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe tua casa, em nome de Jesus.